abuse da velocidade. Este é o letreiro que se vê ao longo das autoestradas que dão acesso às capitais brasileiras. Foi assim que eu vi muitas vezes indo de Curitiba a Porto Alegre, uma rodovia que acompanha diversas serras famosas, descendo e subindo serpenteado asfalto, escorregadio e umedecido pela neblina. A cada 500 metros vi a mesma placa, com vivas letras dizendo: não abuse da velocidade. Esses dizeres levou-me a pensar profundamente nos perigos e nos acidentes daquela estrada. Era uma advertência aos motoristas. Também se tornou uma mensagem de Deus para mim. O profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 4, nos diz assim: muitos correrão de uma parte para a outra. Ouvinte, estamos na era da velocidade. Nunca dantes se conheceu tanta agitação e correria como nos dias atuais. Tudo se tornou veloz. A velocidade está nos teleguiados, nos foguetes espaciais e nos supersônicos. Em cada passo das criaturas vê-se a velocidade. A humanidade corre sem parar, e quanto mais corre, quanto mais veloz se torna nessa corrida, mais se alonga o homem de Deus. Há uma inquietação no peito de cada ser humano. Uma célula viva, chamada esperança, aciona a criatura a correr e correr, sempre em busca de soluções e de respostas. Este nosso século está em fascinante velocidade. Que o fará parar? Parece que todos os freios se gastaram e o mundo precipita-se no declive final da história da humanidade. Às vezes, medito e me pasmo com tudo o que acontece em nosso século. Daniel, o sábio profeta, escreveu a palavra de Deus para este tempo, afirmando que muitos correrão de uma parte para outra. No centro urbano das grandes metrópoles, vejo homens e mulheres, jovens e até crianças, andarem a passos largos e velozes em busca de soluções para o dia de amanhã, de respostas para as dúvidas, de remédios contra a pestilência, de paz para a aflição e de amor para aplacar o ódio. Uma correria na luta pela sobrevivência, uma agitação nervosa que envolve as criaturas. Todos querem chegar ao final da jornada iniciada. Entretanto, parece nunca chegar a um fim. Em paradas de ônibus e trens, vê-se uma inquietação avassalante. Ninguém sabe esperar. Aliás, há até mesmo quem se ufane de sua impaciência. Todos correm. Tudo é veloz. Nos séculos passados, tudo se procedia de forma mais lenta. As doenças nervosas eram mais tênues. A neurose reservava-se a ex-combatentes de guerras passadas. Porém, hoje, em pleno século XX, vê-se que a neurose é uma doença que avança no ritmo da civilização. Sim, uma doença geral, que corrói, que distorce os sentimentos e deforma impressões. O problema neurótico existe em escala mundial, afetando sobretudo as nações mais desenvolvidas, em que as tensões, o medo, a insegurança, a solidão em meio da multidão e a luta pelo pão de cada dia são também maiores. É este século de estonteante velocidade e agressão que leva os seres humanos ao uso de drogas, movidos de insatisfação e ávidos de prazeres artificiais, ainda que perigosos e mortais. Os dias que atravessamos são velozes. A impaciência, o desassossego, o desequilíbrio social e moral da sociedade, o superavanço da tecnologia e da ciência, a desarmonia social e política, tudo envolve este cruciante século XX. O assunto das drogas é manchete dos jornais e revistas em todo o mundo. Perguntemos então, por que o uso de drogas? Se causa tantos males à saúde mental e física, por que tantos milhares se viciam nelas? As nações mais atingidas pelas drásticas consequências das drogas investem todos os esforços para evitar uma tragédia total. No entanto, uma percentagem mínima é alcançada por esse esforço todo. O uso de drogas está em desenfreada corrida, principalmente entre os jovens. Qual o remédio? Qual a solução? Qual seria o slogan mais perfeito para promover uma reação contra tal uso? Por que o mundo corre tanto? O profeta disse que os homens correriam de uma parte para outra. Isto prova que há indefinição nesta corrida, que não há rumos certos nem alvos a serem atingidos.
Todos ouviram falar no grande corredor automobilístico o mexicano Pedro Rodrigues, que morreu acidentalmente numa das mais difíceis provas de supercorrida, a prova de Nuremberg, na Alemanha. Sua Ferrari derrapou numa curva muito fechada, indo bater contra o muro de proteção, incendiando-se na mesma hora. O famoso corredor e campeão de muitas corridas abusou da velocidade e morreu carbonizado. Numa forma tipológica, vemos o mundo nessa corrida desenfreada, abrindo caminhos para o caos. Vê-se a corrida incontrolável e veloz do assaltante, do esquerdista, do adúltero, do mentiroso, do pederasta e da prostituta, burlando a sociedade, ou mesmo pessoas a fugirem de suas consciências. Pode você ter um bom nome na sociedade e o seu caráter ser respeitado no meio em que vive, mas, ao mesmo tempo, você vive agitado e com vontade de correr para algo melhor. Meu ouvinte, não sei qual a sua situação. Talvez você esteja correndo demais. Pare, não abuse da velocidade. O infortúnio está à espera de todos os desatinados. A tragédia aguarda todos os que abusam da velocidade. Os freios da moral têm sido rompidos pelo desacato e abandono das criaturas. Como deter o mal que promove tantas desgraças? Todos estamos caminhando na estrada da vida. Altos e baixos se nos deparam. Perigos nos ameaçam em cada curva dessa estrada. Devemos equilibrar a velocidade da nossa vida. A natureza humana é indomável. Por isso a criatura tem sofrido em todos os tempos e a morte assombra a cada instante. Mas como equilibrar esta velocidade? Jesus Cristo deve ser o guia de nossa vida. Ele mesmo nos levará seguramente ao glorioso destino, o céu de glória. O salmista Davi tinha o Senhor como seu guia total. Por isso nos aconselha dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Está você correndo demais? Certamente você não pode observar a que velocidade está andando a rumos inesperados e infortunados da sua vida. Pare, pense um pouco e não abuse da velocidade. Equilibre seus passos. Não se deixe levar pelas concupiscências da carne, nem pelos prazeres efêmeros da vida. Para onde você estiver, deixe Cristo dominar o velocímetro da sua vida, isto é, a sua natureza ardorosa e pecaminosa, para que você seja desviado da rota do infortúnio e da morte eterna no inferno. Pare e aceite a Jesus Cristo como seu Salvador e Conselheiro. Meu último recado: não abuse da velocidade. Amém.